Olá pessoal, eu sou Natália Santos, eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, ondulados, estou usando óculos e uma blusa preta e o meu crachá funcional. Atrás de mim tem uma parede azul e um computador logado no site do Comitê de Inclusão e Acessibilidade. Atualmente eu estou na vice-coordenação do Comitê de Inclusão e Acessibilidade, junto com o Rafael Monteiro, e estou também à frente do estágio de terapia ocupacional que acontece aqui no comitê. Antes de a gente conversar um pouco sobre o estágio, acho que é importante a gente falar da terapia ocupacional. Ela é uma profissão de nível superior, aqui no estado da Paraíba é a única universidade que tem esse curso, e o principal objetivo, o foco de estudo e de intervenção da terapia ocupacional são as nossas ocupações. Então, o terapeuta ocupacional está preocupado em quais são as ocupações que os indivíduos se engajam no seu cotidiano, como que eles se engajam, quais são os fatores que podem estar interferindo nesse engajamento, nessas ocupações, e também como é que eles desempenham os seus papéis ocupacionais no seu dia a dia. Sendo assim, no contexto da educação, o terapeuta ocupacional vai buscar identificar quais são as ocupações aqui dentro da universidade que esse estudante está conseguindo ou não desempenhar e por que ele não está conseguindo, se for esse o problema. Identificando essa questão, a gente vai buscar diversas formas, a partir de diversas intervenções, para que ele consiga voltar a desempenhar essas suas ocupações. Aqui no contexto da universidade, dependendo de quais são ou qual é o diagnóstico desse aluno, ou qual é a sua sintomatologia, ele pode sofrer diversos impactos no seu dia a dia, no cotidiano da universidade. E aí é um aluno que tem uma dificuldade para se concentrar na sala de aula, ou então é um aluno que tem dificuldade para se engajar socialmente com seus colegas, os seus pares, os seus professores, enfim, tem uma infinidade de possibilidades. E aí, quando o aluno ele entra na universidade, ele pode solicitar o apoio do Comitê de Inclusão a partir do site, ou então no próprio SIGA-A, depois que ele se matricula. Feita essa solicitação, a equipe de terapia ocupacional, que hoje aqui no comitê, além de mim, é composta pelos estagiários de terapia ocupacional, faz um perfil ocupacional desse aluno. Então a gente busca entender quais são as ocupações, quais são as atividades de vida diária que esse aluno tem conseguido ou não desempenhar aqui dentro, como é o desempenho dele acadêmico, como é o desempenho dele em termos de locomoção, de localização dentro desse campus, se esse aluno consegue acompanhar as disciplinas e se não consegue, por que ele não consegue acompanhar. Então a gente busca entender um pouco como é o engajamento ocupacional dele aqui dentro, na universidade. E busca entender quais são as limitações que ele tem nesse engajamento. A partir daí, a gente elaborando um diagnóstico ocupacional desse aluno, a gente encaminha ele, quando há essa necessidade, para os nossos parceiros aqui dentro, que são, por exemplo, a clínica escola da própria terapia ocupacional, da fisioterapia, da psicologia, da fonoaudiologia, ou também para os laboratórios. Tem o Laboratório de Vida Independente e Tecnologia Assistiva, que é vinculado ao Departamento de Terapia Ocupacional, que lá a gente elabora, junto com a professora Cláudia Galvão, que está coordenando esse laboratório no momento, diversas adaptações que são específicas para a necessidade desse aluno, a partir de uma avaliação muito delimitada, detalhada da condição desse aluno, ou então também faz empréstimo de outros materiais, como cadeiras de rodas, por exemplo. Tem também o LACESS, que é o Laboratório de Acessibilidade do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, que trabalha mais com as questões estruturais da universidade como um todo, em termos de acessibilidade. Como é que está, esse prédio ele é acessível para esse aluno ou não? E aí a gente
busca, né, pensar em possibilidades para que ele se torne acessível o mais rápido possível, né? E tem também o GT de acessibilidade comunicacional e o GT de acessibilidade pedagógica, que também nos auxiliam muito nessas outras questões específicas que esse aluno possa precisar, né? Finalizado, né, as possibilidades de acompanhamento desse aluno, de encaminhamento desse aluno para a nossa rede parceira, o estagiário, né, de terapia ocupacional aqui dentro do comitê, ele faz também um acompanhamento desse aluno em termos de buscando, né, saber como é que está acontecendo o desempenho acadêmico dele. Então, não para na avaliação, né, porque a gente entende que a acessibilidade ela precisa acontecer não só na chegada desse aluno, mas ela precisa estar presente em toda a sua graduação, enquanto o aluno precisar, né? Tem alunos que antes mesmo de se formar já não precisam mais desse acompanhamento, desse suporte do comitê, mas tem alunos que precisam até o final do curso. Sendo assim, a terapia ocupacional busca fazer esse acompanhamento de perto, e uma das possibilidades, uma das questões que existem aqui no comitê é o programa Aluno Apoiador, que é um aluno que não é apoiado pelo comitê, não é assistido pelo comitê, que ajuda, auxilia, né, um outro aluno que tem uma deficiência ou necessidade educacional específica em suas atividades dentro da instituição. Esse auxílio ele pode ser dado de uma forma mais pedagógica ou de uma forma mais em termos de locomoção aqui dentro do campus. Pensando nas especificidades desse aluno, a terapia ocupacional orienta esses alunos apoiadores no que tange esse processo de apoio ao longo do semestre. E esse apoio a gente faz, né? Essas orientações são dadas tanto no começo do semestre, para que o aluno saiba quais são as especificidades daquele aluno, o que é que ele vai precisar fazer para poder auxiliar o seu apoiado, como também ao longo do semestre, porque às vezes essa orientação inicial ela não é o suficiente. E a gente sabe também que no dia a dia muitas vezes acontecem demandas que fogem dessas orientações iniciais, são questões muito específicas, pontuais, e que a gente está sempre disponível para auxiliar no que for necessário. Então, o aluno ele também tem a possibilidade de solicitar essa orientação individual ao longo do semestre, sempre que for identificada a necessidade. Essa necessidade pode partir tanto da terapia ocupacional, que faz esse acompanhamento, né, que a gente chama de fiscalização desse apoio ao longo do semestre, como também do próprio apoiado ou do apoiador. Ou até mesmo do docente, que verifica a necessidade de realizar, né, uma conversa mais detalhada com ambos. Outra possibilidade também de intervenção da terapia ocupacional são os empréstimos de materiais que a gente faz. Então, a partir dessa avaliação, além dos encaminhamentos para a nossa rede de apoio e para o programa Aluno Apoiador, existe também a possibilidade de emprestar alguns materiais quando há essa necessidade. Exemplos desses materiais são notebooks, regletes, gravadores, então, ou outros materiais específicos que tenham no laboratório do Lavita. Então, essa avaliação para ver se o aluno precisa de alguma tecnologia assistiva, ou então de algum outro material, de algum recurso que auxilia, ajude na sua acessibilidade, também é feito pela equipe de terapia ocupacional. E, por fim, só dando um panorama geral, né, do que a terapia ocupacional faz aqui no comitê, a gente também orienta aos próprios docentes, funcionários, de forma geral, sobre as possibilidades de acessibilidade dentro da universidade. Especificamente falando no docente, que é que está, né, diretamente com esse aluno no seu dia a dia, a gente realiza palestras, rodas de conversa, ou até mesmo orientações pontuais, que alguns professores nos procuram, porque muitas vezes não sabem como adaptar um conteúdo, ou uma prova, ou a própria aula em si dele, como é que ele faz para adaptar para aquele aluno específico, porque tem algumas condições que são um pouco mais complicadas, às vezes o professor ele não tem experiência com aquele
aluno, né, com aquela condição que aquele aluno tem. Então, ele busca essa orientação com a equipe de terapia ocupacional. E a gente estuda um pouco mais aquele caso para poder ajudar esse professor nesse dia a dia. Lembrando que essa solicitação ela pode ser feita a qualquer momento pelo docente, não precisa ser só no começo do semestre. Né? Então, a partir do momento que o docente identifica essa necessidade, ele pode solicitar e pode solicitar mais de uma vez para o mesmo aluno, porque às vezes acontece, ele precisa de uma adaptação pontual para uma avaliação, a gente faz aquela orientação. E muitas vezes não é só a equipe de terapia ocupacional, às vezes a gente busca também a equipe da acessibilidade pedagógica, porque às vezes são questões muito de cunho mais pedagógicos em si do que ocupacionais. Então a gente procura a ajuda dos pedagogos. Então assim, é uma rede de apoio, não é uma equipe multiprofissional que atua diretamente nesse processo de inclusão, mas que é coordenado, né, pela terapia ocupacional, que descentraliza as ações a partir dessa identificação inicial da necessidade do aluno.